Manishma, Zebseder, Anibseder. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Caminho Israelita. E hoje nós vamos dar continuidade àquele último vídeo onde nós estávamos falando sobre a doutrina das Testemunhas de Jeová, sobre 1914. Alguns pontos importantes foram destacados, então se você não viu o último vídeo, volta lá, assiste ele e depois volta aqui para que esse vídeo possa fazer sentido para você, tá bom? Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, dando continuidade ao último assunto, como nós vimos, a data de 1914 é muito importante para as Testemunhas de Jeová. E um dos pontos centrais de sua interpretação sobre 1914 vem do texto de Daniel, a profecia de Daniel, capítulo 4. E é esse texto que nós vamos analisar, primeiramente. Depois nós vamos analisar o texto de Lucas, onde eles dizem que o Messias ele já falava desse período da destruição de Jerusalém e que o trono ficaria vago. E daí nós vamos considerando. Mas primeiro o texto principal, porque essa é a chave da interpretação desta profecia. Então vamos abrir aqui em Daniel capítulo 4, está aberto aqui no My Bible. E lembrando, eles dizem que essa profecia se aplica ao reinado de Israel, que seria interrompido durante o reinado do rei Zedequias e só teria continuidade durante o reinado do Messias. Eles utilizam o texto de Ezequiel como base, que diz que seria tirada a coroa e o turbante até que o governante legítimo pudesse assumir que seria o Messias. Vamos ver se esse texto de Ezequiel tem base com Daniel. Então vamos lá. Daniel capítulo 4, versículo 9, vai falar sobre essa visão do rei Nabucodonosor, onde ele conta, né? As visões que me ocorreram quando estava deitado em minha cama, olhei diante de mim e estava uma árvore muito alta no meio da terra. Essa árvore, eles dizem que é Israel. A árvore cresceu tanto que a copa encostou os céus e podia ser avistada até os confins da terra. E aí ele vai dar a descrição, conforme vocês forem lendo. E aí, versículo 14 em diante, que é aqui que importa para nós. E eis que ele bradou em alta voz, o anjo. Derrubai, pois, a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi todas as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se todas as criaturas abrigadas debaixo dela e as aves dos seus galhos. Contudo, deixai na terra o tronco com as raízes, presos com uma cinta de ferro e de bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será regado pelo orvalho do céu e se alimentará da grama da terra, como os animais. Então, aqui nós vemos a visão de Nabucodonosor a respeito de uma grande árvore. E ele chama os sábios para saber o que significa esse sonho. Até que chega Daniel e dá aquela interpretação que Deus mandou para ele. Que Elohim, o Altíssimo, Yahuá, ou Jeová, como você conhece, deu a ele. E aí, dessa continuidade, vem no versículo 20 em diante. Daniel ele vai dar a descrição desse sonho. E é aqui que vem a chave para entender a profecia. A interpretação desse sonho é feita pelo profeta. Não precisa que ninguém reinterprete isso, porque o profeta já deu a interpretação. E como é que o profeta ele interpreta este evento? A árvore que viste, que desenvolveu e ficou imensa, cuja copa chegava até os céus, e podia ser vista em toda a terra, com folhagem exuberante e generosa em frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo, e morada segura para as aves dos céus, em seus galhos fortes. Esta árvore, ó querido rei, és tu. Quero chamar a atenção para esse trecho aqui. O profeta Daniel, em momento algum, ele diz que a árvore representa o reino de Israel, ou o trono de Israel. Ele diz claramente, essa interpretação que foi dada, ele era um profeta, foi dada pelo próprio Altíssimo, de que a árvore do seu sonho representava Nabucodonosor. Não tem menção a Israel, não tem menção a outro rei e governo, ela aplica-se a Nabucodonosor e ela vai ter o seu cumprimento. Vamos continuar lendo aqui, para que isso fique bem claro e bem entendido? Então ele continua. Foste tu que cresceste e te tornasse grande e majestoso em todo o mundo. Porquanto o teu poder cresceu até alcançar os céus, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó majestade, viste também uma sentinela, ou um anjo, né? O ser angelical que descia do céu e ordenava: derrubai a árvore e destruía. Porém deixai na terra o resto do tronco com as raízes, presos mediante uma cinta de ferro e de bronze. Deixai o tronco no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho que vem do céu, e viverá com os animais selvagens até que se transcorram 7 anos, ou períodos de tempo. Sendo assim,
Eis a interpretação do teu sonho. Preste muita atenção nisso, você que é testemunha de Jeová, hein? Ó rei, e este é o decreto que Elá, ou Eloá, Elohim, lembrando que o livro de Daniel foi escrito em aramaico, período cativeiro babilônico, aramaico. E essa visão de Nabucodonosor, ela ocorre após a conquista de Jerusalém, não antes. O Altíssimo expediu contra vossa majestade, meu senhor. Tu serás expulso do convívio com os seres humanos e viverá com os animais silvestres. Comerá capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. Passarão 7 períodos de tempo até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos de todos os homens e os dá a quem quer e quando deseja. Todavia, a ordem para deixar o resto do tronco da árvore com as raízes significa que o teu reino, olha só, o reino de Nabucodonosor, te será restituído quando reconheceres que os céus dominam. Então, como você pode observar, esse texto aqui, de forma alguma, ele dá uma interpretação sobre o reino de Israel ou sobre algum rei de Israel. Ele é feito sobre o próprio Nabucodonosor. E se você continuar lendo o capítulo até o seu final, você vai ver que essa profecia se cumpriu. Nabucodonosor estava admirando seu palácio, quando ele começa a se exaltar por tudo aquilo que ele havia feito, então ele cai e passa a viver como animal. 7 tempos. E a palavra tempos aqui no texto, vou mostrar para vocês, como o texto é aramaico, versículo 23 aqui, você vai ver aqui, ó, de Shibiar Edanim. A palavra Edanim, ela é aplicada tanto para tempos, no caso de uma marca, um tempo determinado, e também há anos. A literalidade dessa profecia foi que o reinado de Nabucodonosor ficou 7 anos na mão de seu filho porque ele passou a viver como animal. E aqui eu quero chamar a atenção para algo, como que o Criador ele é muito perfeito. Na Babilônia, havia um ser mítico que era adorado, um deus babilônico adorado, que era uma entidade chamada Enkidu. Enkidu, tanto na epopeia de Gilgamesh quanto em outros textos, é mostrado como um homem puro, como um homem bonito, robusto e que vivia nu entre os animais e comia grama. Essa era a representação mais perfeita de que o homem poderia ter. E o castigo de Nabucodonosor, por se achar acima de todos, se achar o mais perfeito, foi ter o mesmo castigo de se tornar aquilo que Babilônia considerava o homem mais perfeito. Um homem que vivia como animal, em sua inocência comendo grama. Então é claro que essa profecia ela tem uma aplicação única. Não tem dupla aplicação. Você não lê em lugar nenhum que tem uma dupla aplicação para esse texto. As testemunhas de Jeová afirmam isso. Olha, se cumpriu Nabucodonosor, mas temos uma segunda aplicação, porque não é possível que... Aí você está indo além do que está escrito. Como a Escritura manda, não vades além do que está escrito. Mas tem outros textos que nós temos que considerar segundo aquilo que eles ensinam. Um é o próprio texto de Lucas. Vamos aqui no texto de Lucas, capítulo 21, versículo 24. Né? Eles sucumbirão ao fio da espada, e muitos serão levados como prisioneiro para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que passe o tempo de poderem agir. Segundo as testemunhas de Jeová, aqui, Jesus Cristo, Yeshua, Yahushua, o Messias, ele está fazendo alusão e referência ao cativeiro babilônico, que desde aquele período Jerusalém seria pisada pelas nações. E é assim que eles ensinam. Vai lá no site deles. Porém, quando você vem aqui no texto, está no futuro. Eles sucumbirão ao fio da espada. E pode ir na Bíblia das Testemunhas de Jeová mesmo, na tradução do Novo Mundo. Isso aqui está sempre no tempo futuro, e não no tempo passado. E muitos serão levados prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisoteado pelos gentios. Será que ele está se referindo à conquista de Jerusalém, que segundo as Testemunhas de Jeová ocorreu em 607? Nós vamos considerar esse assunto em outro vídeo. Vamos ler o contexto. É muito importante que você não pegue versículos isolados da Bíblia para dar a sua interpretação. Você tem que pegar o texto todo. Sobre o que ele está falando. Vamos subir aqui até o versículo 20. Do que ele está falando? Olha só. Quando virdes, no futuro, exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegada a hora de sua absoluta destruição. Então os que estiverem na Judéia, refugiem-se nos montes, mas os que estiverem na cidade, saiam imediatamente. Que cidade? Jerusalém. Muitos utilizam isso aqui para dizer que tem que sair das cidades. Não é essa a interpretação. Os que estiverem na cidade de Jerusalém, saiam imediatamente. E os que estiverem nos campos, não venham para ela, para Jerusalém. Porquanto,
Estes serão os dias da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está escrito. Que se cumpra, futuro. Ai das que carregam no ventre de seus filhos e daquelas que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Qual povo? Os judeus. E aí continua. Eles sucumbirão ao fio da espada, e aí é o texto que eles consideram. Aqui o Messias ele não está falando de um evento passado. Ele está falando sobre um evento futuro. No ano 70 era comum, nós tivemos a conquista de Jerusalém por Roma, e ela foi destruída. E desde então ela só foi retomada em 1948, mas nunca mais nos moldes como ela era. Até hoje o território é dividido entre palestinos e judeus. A Jerusalém já não pertence mais a Israel, já não é mais uma teocracia como era. Veja que aqui não há nenhuma referência à profecia de Daniel nenhuma. Isso é invencionice, com todo respeito. E quando você pega o texto de Apocalipse, que fala dos 3 tempos e meios da mulher no deserto, e junta com os 7 tempos de Nabucodonosor, para dizer que 7 tempos seriam 2.520 anos, você está pulando o princípio básico da interpretação bíblica. Quando Daniel ele vê essa profecia, isso acontece com Nabucodonosor, ele passa 7 anos. E Edanim, em aramaico, como está escrito, 7 anos. Olha só, ele estava balbuciando esses pensamentos consigo, quando veio do céu uma voz e declarou: Eis que esta é a tua sentença, ó rei Nabucodonosor. Toda a tua autoridade real te foi tirada. Ao cumprimento da profecia. Serás expulso dos meios dos homens, e a tua morada será entre os animais silvestres. Te alimentará de capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que reconheça que ele, Elá, o Altíssimo, tem todo o domínio sobre os reinos dos seres humanos, e os concede a quem quer e quando deseja. E naquela mesma hora a palavra se cumpriu integralmente sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seus e de todos os homens, e começou a comer grama na companhia de bois. Seu corpo passou a ser molhado pelo orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas de águia e suas unhas como as garras de aves. Contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui meus olhos aos céus, e percebi que o meu entendimento havia retornado, e então comecei a bendizer lá, o Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre, a sua soberania sim eterna. O seu reinado sim permanece inabalável de geração em geração. Veja, se cumpriu integralmente em Nabucodonosor. Não houve uma aplicação dupla. Inclusive, você TJ, eu quero te fazer uma proposta. Dentro desse texto, que fala desses 7 tempos, diz que a morada seria com animais, e comeria grama. Eu viria como os animais. Aonde que isso se aplicaria nessa profecia de 1914? Explique, se é que faz sentido para você. Somente com esses 2 textos, nós podemos ver que essa doutrina ela se baseia em versículos pinçados de forma aleatória e com uma conclusão totalmente errônea. Quando eles pegam 7 tempos, e aí eles vão lá em Apocalipse, fazem uma conversão de tempos, pegando lá os 3 tempos e meio, 3,5 mais 3,5 igual a 7, se era 1220, tem que dar 2.520 dias, então. Ah, mas 2.520 dias é pouco. Então vamos transformar isso em anos. Pega a aplicação de Deuteronômio, que a punição deles de ficarem lá 40 anos no deserto foi pelos 40 dias que eles transgrediram, era para aquela aplicação lá, hermenêutica daquela aplicação. E vamos jogar aqui para esse texto. É todo um malabarismo mental. Bom, com esse vídeo eu quero deixar claro para vocês novamente, Testemunha de Jeová, eu não tenho nada contra vocês. Eu não tenho nada contra a sua organização, só estou mostrando que a interpretação bíblica de vocês está errada. A interpretação textual está errada. E no próximo vídeo, eu vou explicar para vocês historicamente por que não procede de maneira nenhuma essa data que é dessa Testemunha de Jeová dão. Por que, além do cumprimento já ter sido feito em Nabucodonosor, historicamente, eu vou mostrar para vocês que a destruição de Jerusalém ela não foi na data que mostraram para vocês. E tem um motivo para isso. Tem um motivo para Jerusalém ter sido destruído em uma determinada data e terem voltado do cativeiro em outra determinada data. Então, já deixa o seu like, ativa as notificações, manda esse vídeo pro seu amigo Testemunha de Jeová, por favor. E se inscreve no canal, deixa o seu like, tá bom? Até o próximo vídeo. Shalom, shalom, lehi traot.